Olá, meu querido e minha querida, estamos chegando para mais um encontro com Deus, mais um programa da Fé Consciente. E no programa de hoje nós vamos destacar o texto de Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Somente até aí. Meu amado e minha amada ouvinte, note que Deus, nesta palavra, nos chama a sermos ouvintes da voz de Deus. Muitas pessoas vão perguntar, mas que loucura é essa? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Onde eu vou falar com Deus? Onde Deus vai conversar comigo? Porque para que eu possa ouvir, Deus tem que falar alguma coisa. Ora, meu querido e minha querida, se você verdadeiramente tiver um encontro com Deus, se você verdadeiramente tiver um grau de intimidade com Deus, se você realmente estiver vivendo um novo nascimento, ou seja, você deve morrer a velha pessoa e nascer uma nova pessoa para Deus, consequentemente, você saberá como ouvir a voz de Deus. Deus fala claramente, nitidamente ao seu povo nos dias de hoje. Muitas pessoas, ao ouvirem esta mensagem, vão até questionar, dizendo, mas Deus falou na época com os profetas e através dos profetas. Ora, hoje, meu amado e minha amada ouvinte, Deus continua falando conosco, só que desta feita na pessoa do Espírito Santo. Jesus, ele mesmo disse, não vos deixarei sós. Ou seja, os discípulos, quando andavam com Jesus, estavam amparados por ele, estavam dirigidos por ele, ouviam a voz do Mestre, que os dirigia, que os orientava, que os aconselhava. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, então houve o quê? Um certo vazio espiritual na vida dos seus seguidores. Porém, Deus, na sua grandiosa sabedoria, enviou o Espírito Santo para que todo aquele que nele crê, como está escrito em João 3, versículo 16, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o Espírito Santo para continuar falando com os seus filhos. E você pode ouvir a voz de Deus. Você deve ouvir a voz de Deus. Agora, o centro desta mensagem, a mensagem que eu quero destacar para você que está me ouvindo neste momento, é que muitas vezes há uma interferência, há uma interrupção, há um bloqueio na voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. O que Deus estava falando? Se eles ouvissem a voz de Deus, eles iriam ser grandes, eles iriam ser exaltados, eles iriam estar por cima de todos os povos que ali existiam. E veja que Deus não estava pedindo nada fora do comum. Deus não estava pedindo para que eles se preparassem, treinassem, formassem um exército, fizessem estratégias de guerra. Não, Deus apenas estava orientando no sentido de que eles ouvissem a voz do Senhor Deus e cuidassem de seguir aquilo que Deus estava falando. E o que está acontecendo? Por que hoje nós não estamos conseguindo ter esta exaltação divina na nossa vida? Você já parou para se perguntar por que é que as coisas não têm dado certo? Você tem frequentado uma igreja, você tem jejuado, você tem orado, você tem participado das campanhas, você tem feito os propósitos, mas eles não estão se cumprindo na sua vida.
Note que Deus pede para que nós ouçamos e pratiquemos os seus mandamentos. Ouçamos a sua voz e pratiquemos os seus mandamentos. Ou seja, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Deus está pedindo. Desta forma, nós, consequentemente, seremos exaltados sobre todas as nações. Se eu apenas sou um ouvinte, ouço a voz de Deus, ouço, porque quando você vai à igreja, você que vem aqui na nossa igreja, na Igreja Graça e Paz, Ministério de Taubaté, na Avenida Faria Lima, você ouve o quê? A palavra de Deus, não é? Nós não pregamos a palavra, a nossa palavra, mesmo porque nós não temos palavra. A nossa voz é a palavra de Deus. Então você ouve a palavra, é ou não é verdade? Você ouve, você recebe, você retém aquela palavra. E muitas pessoas estão guardando a palavra, estão fechando a palavra, estão arquivando a palavra e não colocando a palavra em prática. Ou seja, a pessoa vem, a pessoa recebe o ensinamento de Deus, a pessoa vem aqui na igreja, o homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, coloca a condição que ela deve se posicionar, mas ela, oprimida pelo diabo, não consegue colocar em prática a visão de Deus. E aí ela fica aquela pessoa que não obtém resultado, ela perde tempo. E nós não estamos aqui, e eu creio que você também não está, para perder tempo.